Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida. Então, vou explicar agora o que é a DONEP, principalmente para esses nossos amigos novos aqui. O que significa essas letrinhas, essa abreviatura? É a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Ela teve início em 1952, na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse trabalho cresceu, atingiu mais de 130 nações, e hoje no Brasil nós temos mais de 1.600 filiais. As filiais são chamadas de capítulos. O capítulo que faz esse evento hoje é o capítulo 004, aqui de Porto Alegre. E o capítulo que veio o casal aqui, Stélio e a Edith, é o capítulo 003, lá de São Paulo. Então, nós estamos bem ligados, foi logo em seguida. Então, a DONEP, ela existe para que amigos compartilhem vitórias, experiências com Deus, superações, dando motivações para nós todos que estamos aqui, convidados, que estamos aqui, né, participando dos eventos. Os nossos palestrantes não são remunerados, eles vêm aqui por amor às pessoas, por amor a Deus que eles vêm aqui, né, do coração grato, né, de ter recebido as bênçãos que eles vêm contar aqui conosco. Né. Então, aqui nós temos um site que tem, atrás da revista, tem o nosso telefone, tem o endereço adonep4.com.br, é um site que ali consta os próximos eventos. Dia 15 de abril tem um evento aqui mesmo, nesse local, né, nesse salão aqui do Dadubir. Ele é um pouco diferente, ele é totalmente gratuito. Primeiramente vai ter a palestra e depois a janta é opcional. Tem um desconto da casa muito especial. E você pode trazer amigos, se tiver uma noite mais curta, não tiver muito tempo, termina às 9h30, 21h30. Mas você é nosso convidado e pode trazer amigos. Nós temos também uma livraria, a editora da DONEP, né, edita livros internacionais, nacionais, tem alguns exemplares ali, tem bíblias de estudo, bíblias, né, para mulheres. Então, você pode, no final, ali, fazer um bom presente também, um bom material que vai edificar a nossa fé. E nós temos programa na televisão, no canal 6 da NET, tem os horários, tudo no site, que essa mensagem aqui vai para a TV depois, no canal 6 da NET, e muita gente é atingida por essa mensagem que é, né, divulgada aqui na DONEP. Em seguidinha vocês vão entender o que eu estou falando dessa mensagem, que é algo que realmente faz uma diferença nas nossas vidas. Eu queria, então, se preparar-se agora para a nossa palestra. O Stélio Vota de Carvalho, ele é consultor tributário e empresário lá em São Paulo, capital. Ele faz parte da diretoria, já foi presidente do capítulo 003 lá de São Paulo. Ele é casado com a Edith, é uma doce de esposa que a gente está convivendo. E eles são pais de 7 filhos. E eles vêm contar aqui a trajetória que eles um dia, né, tiveram nas suas experiências de vida, nas suas vitórias, nas suas dificuldades e nas suas superações. Pode passar, então, Stélio. Muito boa noite. É muito bom estar aqui com esse povo lindo. É muito gostoso o compartilhamento, o relacionamento. A DONEP é isso, sabe? É a transferência de experiência que nós podemos passar para todos. E é uma vivência muito amorosa, muito gostosa. Ele já disse, nós temos 7 filhos, 12 netos.
A faixa vai de 33 anos até 3 anos. O de 3 anos eu não aguento mais, porque, sabe, é difícil, ele corre para tudo quanto é lado e a gente não consegue ir atrás. Mas convivemos muito com os outros, e eu e a Edith somos casados em segundas núpcias, né? Eu com 4 filhos e ela com 3. Só que são todos nossos filhos. Nós conseguimos a proeza de não fazer diferença. São nossos netos, nossos filhos, vivemos muito felizes hoje, sabe? Como é que eu vou dizer assim? É uma experiência diferente do que a gente viveu no passado. Hoje nós estamos com a felicidade a todo vapor, todo mundo formado, os netos já se formando também. Então, sabe, nós nos sentimos realizados. Mas tanto para mim como para ela, não foi assim, não, lá atrás. Lá atrás, nós tivemos problemas em todos os sentidos. Eu, por exemplo, vou contar a minha parte, porque depois ela vai falar uma parte dela. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e sempre pensando em ganhar dinheiro, né? E querendo ganhar dinheiro. E consegui. Eu costumo dizer que eu fui pobre 3 vezes, né? E aí eu acabei empatando, porque sempre que eu ganhei dinheiro, eu perdi. E isso aconteceu assim de um modo estronho. Eu ganhava muito dinheiro, mas perdia. Às vezes, nem por jogar o dinheiro fora, mas na Bolsa, numa ocasião, em 85, eu tive um problema. O meu sócio gostava de aplicar na Bolsa e fazer com a Petrobras. Ele costumava comprar e vender aquela venda futura de ações. Eu não conhecia muito isso, não. Mas ele fazia. E da noite para o dia, nós perdemos mais ou menos 25 milhões de reais, assim, como se fosse nada. E foi difícil voltar. Então, minha vida veio assim durante muito tempo. Eu vivia na esbórnia mesmo, no meu primeiro casamento. Eu, com 2 meses de casado, eu já estava traindo minha mulher, porque, na época, eu estava como sócio de uma confecção em São Paulo muito grande, e a primeira em lucro no Brasil. Nós ganhávamos muito dinheiro. Mas eu fiquei 2 anos sem pensar, o outro sócio teve angina, e nós resolvemos parar em 1980. Paramos com essa coisa. Mas eu vivia na esbórnia, pegava um avião aqui, enchia de modelo de Fenite, ia para o Nordeste, e dizendo para minha primeira mulher que eu estava na fábrica fazendo levantamento de tecido, aquele negócio. Enganava do jeito que podia. E a vida foi passando e eu nem aqui. Meu negócio era assim, eu queria era me divertir, Deus lá, eu aqui. Eu não me metia com ele, ele não se metia comigo. E eu pensava assim, e estava levando minha vida. Bom, minha gente, de repente, porque eu saí da confecção, eu abri um atacado de tecido e nesse atacado nós começamos a ganhar muito dinheiro, porque todo mundo tem jeans, né?
E, na época, quem fazia o jeans legítimo era uma empresa chamada Sudantex. E eu eu fiz essa empresa, ela faliu nos Estados Unidos, e aqui eles tinham uma grande fábrica na Gávea, e eu não podia perder aquele tecido. Então, o que eu fiz? Eu chamei o diretor, o rapaz que veio para acabar com a empresa, e fiz um trato com ele. Eu sustento você, e vocês começam a fazer. E o mínimo era 300 mil metros de pano. Mas eu, para vocês terem ideia, consegui fazer isso e comecei a vender o pano. Eu comprava o pano, eu vou dar um exemplo em valores, a R$1 para 120 dias e vendia o pano à vista por R$5. Vocês já imaginaram 300 mil metros de pano nessa situação. Então, o dinheiro rolava solto e eu também... Perdão, eu estou com problema de respiração. E aí, eu também fazia tudo quanto era esbórnia que vocês podem imaginar. Aí eu comecei a querer abrir uma comercial e exportadora para trabalhar com o Líbano, que o meu sócio era libanês, e nós víamos pensávamos no Oriente como entrada para a gente ganhar dinheiro lá. Começamos isso, fomos fazer um curso. Nesse curso, eu conheci o indivíduo que dava o curso, um advogado. Ele apresentou um trabalho que você deve conhecer, que é o crédito prêmio do IPI sobre exportação. E eu olhei aquilo e falei, é uma chance de ganhar dinheiro. Falei com o meu sócio, falei, você fica aí que eu vou sair fazendo contato com as empresas. E como eu tinha a fama, na época da confecção, que se eu pulasse do 10º andar, era bom pular junto, porque era um bom negócio. E eu sei que comecei... Perdão, me ajeitar. Eu comecei a mexer com isso, comecei a área tributária, foi onde eu comecei a ter contato e fui aprendendo, e realmente a minha vida estava num trabalho assim muito grande, e ele fazia coisa de um jeito que, como as empresas não acreditavam na tese, pagavam 50% de honorário. Foi o que a gente cobrava. E estava andando, estava andando. E esses processos, normalmente, são 20, 25 anos. Acho que ainda tem processo correndo, eu não sei, mas você deve saber melhor do que eu. E, nessa história toda, começamos a trabalhar com isso. Foi quando o meu sócio teve o problema da Petrobras, perdemos o dinheiro, porque nós mantínhamos em sociedade com o advogado e a gente tinha a despesa, a nossa parte na despesa. Bom, quando esse moço, depois de um tempo, isso passou-se anos, isso começou em 1980, eu vim para cá, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, eu comecei a fazer o Brasil levando essa tese. E fechei muito negócio. E o negócio, assim, a minha parte, era uma parte que dava em torno de uns 50 milhões de dólares. Aí, estou ali, sossegado, achando que estava bem,
quando meu sócio quis vender a parte dele. Então, eu falei, tá bom. Para vender a parte dele, eu tinha que anuir. Mas, como eu confiava no advogado, cheguei para ele e falei, olha, vamos fazer uma coisa. Eu faço um instrumento particular com você depois. Então, assinei a coisa, tal, na confiança. Foi o que bastou. Enquanto o dinheiro era pouco, enquanto não vinha nada, ele agia comigo corretamente. Quando se falou em valores mais altos, né, esse moço acabou me dando um golpe. E de que forma? Eu cheguei na Kodak para apresentar uma tese, isso eu já estou chegando no ano de 95, para apresentar uma tese, e esse moço, pura e simplesmente, chegou para mim e falou, você não tem mais direito. Eu falei, não, tudo bem. Você tem certeza? Tenho. Ele ia para os Estados Unidos e ele trazia essas lentes de contato coloridas. E eu me lembro que ele está com verde, porque às vezes o olho dele está cor-de-rosa, violeta, roxo. Era um negócio. E eu me lembro que o verde estava assim, muito agressivo. E a Kodak me informou, né? Olha, nós recebemos 9 milhões, eu acabei de pagar 9 milhões para o Francisco. Então, eu falei, tá bom, deixa lá. Liguei para ele. Você recebeu o dinheiro? Recebi, está lá fora. Eu falei, tá bom, eu preciso de 100 mil reais. O que vocês acham? Falei, eu vou buscar os 100 mil reais aí e tal. Ele falou, passa aqui. Quando ele falou, passa aqui, admitiu, evidentemente, que ia me dar o dinheiro, tá certo? Eu, para proteger o dinheiro, eu pus um revólver 38, cano longo, niquelado, bonito, né? E que era da Edith. Aí, a advogada criminalista tinha que andar armada. Aí, eu pus e cheguei nele, comecei a falar, fui buscar, ia cafezinho daqui, mesura dali, mas ele não falava no dinheiro. Aí eu perguntei para ele, e o dinheiro? Não, você não tem mais direito. Eu falei, peraí. Não, você assinou tudo, você não tem mais direito. Falei, nós tínhamos combinado o quê? Não, não quero saber, não vou te pagar, você não vai ter mais direito. Falei, não vai não? Ele, não. Falei, também não vai usufruir. Enfiei a mão, peguei o revólver, engatilhei, enfiei na boca dele, arrebentei boca, dente, tudo, e puxei o gatilho. A bala falhou, minha gente. Aí, eu não sei até hoje por que eu não dei o segundo tiro. Porque, emocionalmente, eu estava com raiva, né? Eu queria ver mesmo ele cair. Só que aí ele desmaiou, mas ele derreteu na cadeira dele. Porque, além de tomar a pancada e o medo acho que do revólver, ele foi. E eu fiquei sem a perna e sentei do lado de cá. Agora eu vou chamar a Edith para ela dar uma continuidade. Bem. Ela é criminalista, então ela tem que... Boa noite. Bom, todo mundo já sabe que eu me chamo Edith, sou advogada. E, na realidade, esse revólver não era meu, era do falecido, né? Porque eu fui vivo.
e fazia parte do inventário. Eu não vi que ele pegou esse revólver, então eu não tive participação de nada. Eu ia responder, né? Claro, né, doutor? Eu estaria nessa complicação, né? Mas eu não tive nada com isso, não, porque eu só fiquei sabendo depois. E quando eu fiquei sabendo, eu caí sentada também. Então, meu nome é Edith, eu fui casada durante 22 anos com um judeu, um casamento facílimo, né? Porque eu não era judia, então foi um casamento super fácil. Uma sogra judia, um filho único, enfim. Você é maravilhosa, você é ótima, você é tudo, mas só que você não é judia. E aí começam os problemas. E aí o casamento afunda. E a gente vai levando, vai levando, vai levando. E, nesse meio tempo, eu procurei estudar. Aqui mesmo. Procurei estudar. E já estava com 3 filhos, né? Mas, para tudo isso passar, para vencer todas essas coisas, eu gostava muito de procurar coisas diferentes para o tempo passar para mim, para ver se eu ouvia alguma coisa que me interessasse. Eu também conhecia Deus, mas bem longe de mim também. Eu não tinha essa assiduidade. Mas eu ouvi uma frase que eu acho que a maioria das pessoas já ouviu. Todos os caminhos levam a Deus. Uma mentira sem tamanho. Hoje eu sei que é uma mentira, mas aquilo me fazia bem e tudo que me ensinavam para eu ficar mais tranquila, eu ia buscar. E eu gostava do quê? De ocultismos. Todas as coisas ocultas eu gostava. Eu não estou aqui para falar nem de filosofias, nem de doutrinas que eu procurei, mas todas essas coisas eu procurei que eram boas assim naquele momento, entre aspas, mas quando eu saía daquelas coisas todas, eu estava vazia. Tudo aquilo estava vazio. Cartomante, então, eu perdi a conta. Pegava avião, ia para o Rio de Janeiro, ia para o Espírito Santo, quase fui parar lá no Maranhão, atrás do pai de santo do Sarney. Eu falei, se dá certo para ele, vai dar para mim. E aí eu fui indo, mas eu fui cansando. Eu fui me cansando, e nessas alturas nós já estávamos vivendo juntos, e o Estélio, que veio totalmente sem seguir coisa nenhuma, acabou enveredando por esse caminho comigo, e ele gostou, mas eu já estava meio cansada, porque tudo aquilo foi cansando. Eu falo que, naquela época, espiritualmente, eu era dependente de droga. Literalmente. Porque tudo você fica dependente, né? Você tem que fazer mesuras para todas essas coisas, e eu cansei. Porque era aquela coisa, você fazia, quando você voltava, estava tudo igual. E aí, foi o dia que um dia eu fui convidada por uma amiga para conhecer a Donep. Aí foi realmente o que mudou a minha vida, o que aconteceu de bom. São 20 anos que eu conheci a Donep, nunca mais eu saí, e pretendo ficar até os meus últimos momentos em que eu puder trabalhar. Nesse meio tempo, o Estélio continuava frequentando também essas coisas, mas eu tive que ter sabedoria. Mulher tem que ter sabedoria. Naquele tempo eu não conhecia a palavra que tem no manual do fabricante, que depois eu vim a conhecer, mas eu achei por bem entender que, mesmo eu levando ele para as coisas que não eram certas, que não estavam erradas, eu não tinha direito de dizer para ele assim, está tudo errado, sai daí. Não é bem assim. Então, foi quando eu aprendi aqui uma pessoa maravilhosa que se chama Jesus. Eu aprendi a trabalhar com ele. E ele me ensinou. E eu aprendi a orar. Orar faz toda a diferença. Fez toda a diferença na minha vida e faz até hoje. E foram 2 anos que eu orei para que este homem saísse de todas aquelas coisas erradas que eu havia chamado para ele ir, e ele achava que estava bom demais, até que um dia ele se curvou a tudo aquilo, gostou, e de lá para cá é um processo que nós estamos vivendo, porque isso aí, a nossa vida com Deus
quando a gente não conhece Deus, quando a gente não conhece dessa forma como normalmente as pessoas conhecem de berço, é um processo. É um processo que a gente vai vivenciando a cada dia, como advogado, né? Princípio, meio, fim. Só que o nosso não tem fim, porque a gente a cada dia vai conhecendo mais, vai conhecendo a palavra, vai sabendo que o que é certo, o que é errado, a família, né? A gente vai dando valor que a gente não tinha para a família. O casamento que eu tive péssimo mudou, porque hoje eu tenho um marido que eu amo, um marido que me ama. Nós já fizemos muitos cursos, porque foi fácil, porque ele não foi feliz e você também. Não foi fácil. A adaptação de pessoas é muito difícil. Juntar as escovas é complicado, não é fácil para ninguém. Dizer que não tem problema, tem. Mas a gente vai vencendo, porque a gente vai conhecendo tudo isso, vai fazendo os cursos, vai fazendo todas essas coisas. E a nossa vida vem mudando. Temos 7 filhos, que ainda nós estamos orando, a gente sente que eles estão modificando, porque eles estão vendo o quê? Estão vendo as nossas atitudes. Não adianta, porque as coisas não podem ser por força. E eu não vou fazer força, nem obrigar ninguém a ter a decisão que eu tive e ele. Mas eles estão vendo as nossas atitudes. E, às vezes, por atitudes, você pode mudar toda a sua família, que é o que está acontecendo com a nossa. E a nossa vida foi mudando, e hoje nós estamos aqui, e eu não posso contar o resto, porque o resto é dele. Isso foi só a introdução, tá bom? Obrigada. Essa é a minha mulher, né? Mas, voltando à cena do revólver na boca do indivíduo. Arrebentei e puxei o gatilho, e ele desmaiou, e eu, com as pernas tremendo, não conseguia ficar em pé, não conseguia mesmo. Sentei, ele desmaiado de um lado, eu tremendo do outro. Aí eu me recuperei antes dele. Eu saí, passei pela secretária dele, o escritório dele, a prova de som, era um negócio. Passei pela secretária e falei: Arinês, segunda-feira eu volto. Eu não sei por que eu disse isso. Bom, no domingo ele mudou para os Estados Unidos. Nunca mais, não conseguimos nos falar mais. Mas isso gerou em mim um ódio. E era um ódio mesmo. Eu fiquei com tanto ódio desse moço que eu comecei a perder o que eu tinha. Eu tinha jornal em Cotia, tudo que eu fazia começou a dar errado, tudo que eu tentava não funcionava. Tinha dificuldade para tudo. Bom, vocês já ouviram falar no fundo do poço, né? Eu fui parar no porão dele. Tudo. Se caísse 50 centavos na minha mão, eu ia trocar por um cigarro, que naquela época vendia cigarro solto, né? E eu ia trocar por um cigarro. Não fazia nada, não conseguia trabalhar, fui perdendo. Acabei saindo de casa, porque não conseguia sustentar a casa. Eu ficava com vergonha da Edith. Aí ela achou que eu tinha outra mulher. Na situação que eu estava, não dá nem para pensar, né? Entendeu? Mas, vou fazer o quê? Aí, e esse ódio veio me consumindo. E eu, não sabendo o que fazer, aí o José Carlos Pereira me procurou e veio trazer a tese da Eletrobras, do empréstimo compulsório da Eletrobras. Falou: vamos fazer junto. Ele era diretor jurídico da Perdigão, saiu da Perdigão, e eu falei: Zé, eu não tenho dinheiro para isso. Não consigo sair. Ele falou: bom, eu posso te arrumar 300 reais por mês. Eu falei: tá bom, mas vou usar só para gasolina para ir atrás das empresas. E eu tinha muito contato com multinacional em função do meu primeiro contato. E comecei a trabalhar, minha gente.
eu apresentava o processo, apresentava tudo, o negócio ia, a turma topava. Quando chegava na diretoria, voltava, porque faltava um elemento, faltava alguma coisa. Eu sei que, nessa época, eu conseguia fazer assim. Eu tinha um monte de contato, mas fechar negócio mesmo, eu fechava assim uns 2, 3 por ano. Estava muito difícil. E eu estava acostumado a chegar na empresa e fazer, e acabou, e ir embora. Bom, quando eu... Agora deu branco. Eu ia para as empresas, fechava e tal. E aí aconteceu assim eu não conseguia, e batia na empresa e ficava, e o dinheiro era curto. Tinha uma dificuldade enorme para fechar. Aí chegou uma hora, a Edith me leva para a Donep, aí eu fiquei 2 anos tendo dificuldade, tal, e até aí lá, ela lá, eu aqui, Deus lá, e foi, de repente, eu vi o depoimento de uma moça falando da palavra perdão. Ela perdoou o camarada que matou o marido dela num assalto. Aquilo tocou o meu coração, tocou a minha mente. Aí eu fiquei pensando, falei, como é que foi isso? Foi através de Jesus. Eu falei, peraí, eu vou conhecer mais a fundo o que é Jesus, tal. E aí eu arrumei um amigo, minha gente. Esse amigo cuidou de mim em todos os sentidos. E já vinha cuidando lá atrás. Quando a bala falhou, vocês acham que não foi o dedo dele que foi posto ali? Lógico que foi. E aí eu continuei, vou ver, vou conhecer, vou entrar mais a fundo. E aí me fizeram assim, fazer uma oração. Eu fiz essa oração, mas fiz com o fundo do coração mesmo. Mas aí, quando eu cheguei comecei a conhecer Jesus, eu fui indo, tal. A minha vida começou a mudar. Começou a mudar de um modo muito especial, as coisas começaram a acontecer. Para vocês terem ideia, eu recebi entre 36, 38 telefonemas de multinacionais, como Nestlé, Dow Química, enorme, Philips. Vem buscar o contrato que está pronto. E realmente, aí começou, não parou mais de entrar contrato. Hoje em dia o escritório tem 15 mil contratos, 15 mil processos, e dessa parte aí eu tenho uma grande parte na coisa. Entendeu? Então aí eu fiquei pensando, tal, como é que pode? Eu passei a minha vida toda ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, ficando em situações assim críticas, depois melhorava, mas o dinheiro sempre saía pelo vão dos dedos. E aí eu pego de novo e vou e começo com esse meu amigo, e esse meu amigo é Jesus. Até hoje ele está conosco. Ele não abandona. E aí, no andamento da minha vida,
eu fiquei meio assim, sabe, falei, puxa, eu vivia daquele jeito, estou vivendo hoje assim, mas eu aceitava aquele Jesus, mas era assim, eu comecei a frequentar a Dona Epe, e toda vez que eu frequentava a Dona Epe, faziam uma oração, que eu vou fazer depois com vocês. E essa oração me levou a entender mais, a hoje estar numa situação muito, muito boa, graças a Deus. Mas por quê? Porque Ele botou o perdão no meu coração. Eu tive que pedir perdão por ter posto aquele revólver na boca do indivíduo, por ter feito tudo o que tinha que fazer de desgraça, porque eu podia ter, por baixo, eu podia hoje estar preso. Está certo que ele estava morto. Eu não pegava o dinheiro, ele não ia usar, mas eu estava assim. E aí eu comecei a pedir perdão mesmo pelo que eu fiz. E perdoei o que ele me fez. Hoje em dia, eu recuperei tudo que eu tinha perdido com ele. Eu estou dando um exemplo material, minha gente, para vocês entenderem como Deus trabalha, como Jesus trabalha no nosso espírito e na nossa vida, sabe? E aí, hoje, nós estamos felizes, graças a Deus. Estamos aí com a família, como a Edith falou. Eu queria que você viesse aqui. Bom, isso aqui nem ele sabia que eu ia fazer, nem a diretoria sabe o que está acontecendo. Vocês viram a dificuldade do Estélio de falar? Após o convite do capítulo para ele vir aqui, há pouco tempo, mais ou menos um mês, nós tivemos a confirmação que o Estélio está com um tumor maligno no pulmão direito. Essa dificuldade toda que ele tem, dificuldade para respirar, vem disso. Ele não sabia que ia fazer isso, mas eu tomei essa liberdade, você me perdoa. Nós não deveríamos estar aqui, nós tivemos que fazer um arranjo, porque ele está fazendo os exames assim com muita correndo, porque ele vai precisar fazer a cirurgia. E nós vamos sair amanhã daqui. Quando nós chegarmos lá, já vai direto para um laboratório fazer 3 exames, depois do dia 2, e em seguida deve fazer a cirurgia. Aí vocês vão pensar assim, nossa, mas vocês estão nessa tranquilidade? Estamos, por causa desse Deus. Esse Deus dá muita tranquilidade. Essa vitória financeira foi maravilhosa para ele, o perdão, tudo isso. Mas eu acho que o melhor é isso aqui agora. Porque normalmente a gente vê que hoje em dia, quando vem uma notícia dessa, todo mundo se abate, todo mundo entra na tal da depressão, todo mundo fica assim, todo mundo fica assado. Eu não aceito isso. Eu nunca aceitei e não aceito. E quando isso aconteceu, o homem geralmente fica um pouco mais abatido que a mulher. Eu fui firme com ele, eu falei, nós não vamos nos abater. Nós vamos enfrentar. É mais uma luta. É mais uma situação que nós temos que vencer. E nós vamos vencer porque já vencemos lá. Ele já venceu um outro anterior na bexiga, esse vai ser mais um que nós vamos vencer. Então, nós não estamos temerosos. Nós estamos confiantes que esse Deus que nós conhecemos é um Deus que cura também. Ele revitaliza a família, ele revitaliza as finanças, ele revitaliza tudo, mas, além de tudo, ele cura. Ele está aqui para curar. E eu tenho certeza que meu marido está curado. Eu tenho certeza. Então, vocês nos perdoem essa situação de que ele está um pouco, às vezes, uma falha, assim, não se preocupe.
uma falha de falar, de respirar, por causa disso que ele está desse jeito. Então, eu quero agradecer a vocês, pedir perdão por essa situação, mas nós não podíamos falhar. Nós podemos deixar tudo, mas a obra nós não deixamos de fazer. Nós colocamos sempre Deus acima de tudo, certo? Acima de tudo está Deus, e eu sei que Ele está cuidando. Enquanto a gente cuida das pessoas aqui, Ele cuida da nossa vida em outras posições, certo? E desculpe também que o meu óculos não é glamour, não. É que eu também acabei de fazer a cirurgia da catarata e a claridade me incomoda. Mas não é outra coisa, não. Obrigada, desculpem. Agora eu sou obrigado, né? Vou fazer o quê? Ela mandou, não tem jeito. Mas um conselho a quem tem alguma mágoa no coração. Não interessa o tipo de coisa que é, não. E a gente sempre se magoa com a atitude de alguém, a gente sempre fica revoltado com procedimentos de pessoas. Mas nós devemos olhar para nós mesmos e para ver o quanto a gente realmente comete os mesmos erros. Eu aprendi com Jesus, esse Jesus que está aí, que me fortalece, e me fortalece mesmo. Eu não estou preocupado, Edith, eu nem ia tocar no assunto do câncer, porque não tinha porquê, porque eu sei que já pus na mão dele, e que eu vou ser curado através de médico ou do que for, sabe? Mas a gente não deve se deixar abater por nada. Agora, quem tem qualquer problema com relação à mágoa, com relação a ódio, meu querido, perdoe. Minha querida, perdoe. Perdoe. Vocês não sabem o bem que isso faz. Isso leva a gente a cada vez mais crescer. E achar que um câncer, para mim, é um negocinho a mais que eu vou resolver, porque não sou eu que resolvo, é ele. O câncer da bexiga que eu tive, eu cheguei no médico e ele foi fazer uma biópsia. E ele era pequeno. Ele chegou tal, depois da biópsia me chamou, vou te dar uma notícia boa, uma ruim. Eu falei, a ruim você vai dizer que era câncer. A boa você vai dizer que eu estou curado. E que não foi você que me curou, não. Foi Jesus. Aí ele virou para mim e falou, Estélio, eu vou te contar uma coisa. Pela primeira vez na minha vida, eu fiz um procedimento totalmente diferente do que eu costumo usar como rotina. Meus queridos, o que é isso? É o agir de Jesus, é o agir de Deus nas nossas vidas. Então, por favor, quem tiver mesmo com ódio no coração, eu gostaria muito que você perdoasse quem ofendeu você. Agora, o mais importante, peçam perdão para quem vocês também, involuntária ou até voluntariamente, ofenderam. Porque é isso que nos transforma em homens melhores. Isso que nos faz andar na família de um modo muito especial. Eu contei para vocês que eu fiz uma oração. E eu gostaria de fazer essa oração aqui. E gostaria que todos ficassem em pé. Quem nunca fez, e eu vou falar e eu queria que vocês repetissem em voz alta. E pode ter gente aqui que precisa se reconciliar com Jesus. Esses também estão incluídos. Eu vou pedir um favor. Eu queria que você viesse aqui, que eu estou tremendo, e eu queria que você fizesse a oração. Você pode orar, até convidaria todos.
que orasse assim: meu Deus, meu Pai, eu entendi essa noite que eu preciso do teu perdão, que eu preciso confessar para ti que eu sou um pecador e preciso do teu amor e da tua misericórdia. E eu decido essa noite entregar a minha vida nas tuas mãos, Jesus Cristo, que morreu por mim e ressuscitou. E eu creio que a tua palavra me consola, me instrui e me ensina no caminho da verdade. E eu te peço, entra no meu coração, faz morada, que eu consiga perdoar a todas as pessoas que me traíram e que me machucaram. E me ajuda a perdoar a todos que eu machuquei também. E eu agora quero que tu me ensine a andar nos teus caminhos. E que tu seja o meu Senhor e o meu único Salvador. Amém. Boa tarde. Queria agradecer às minhas líderes por nos dar essa oportunidade e ver tantas mulheres bonitas, tão lindas como essas flores, né? Que está decorando esse ambiente para nós. Mas a finalidade de eu estar aqui é para falar para vocês uma experiência com um homem de 5 letras de ouro. Eu nasci do lar cristão, desde criança já tinha meus princípios cristãos. E quando eu estava no meu período de faculdade, eu conheci um rapaz lindo, moreno, com a cabeleira bem pretinha, o cabelo liso, os olhinhos verdes, olhando para mim no restaurante da universidade, não tirava o olho de mim. E aquilo ali me deixou assim um pouco assustada, porque eu tinha um princípio cristão, eu não conheço os princípios que esse jovem foi educado. Mas me dei essa oportunidade e Deus falou no meu coração: esse é o homem que eu preparei para ti. Quando eu conheci o Carlos, ele vivia num mundo totalmente diferente do meu. Enquanto eu procurava um Deus verdadeiro, o Carlos adorava vários deuses, frequentava cartomantes, todos os seus anseios e necessidades espirituais ele buscava no candomblé, na magia negra. E a Verônica desconhecia esse outro lado do marido dela. Quando nós tentamos o nosso primeiro filho, teve uma ação muito forte do inimigo. Meu primeiro filho teve uma gravidez perfeita, sem nenhum problema. E quando nasce, ele começou a asfixiar, ele não recebia o oxigênio e teve que fazer uma transfusão de sangue para que ele pudesse receber o oxigênio. E ali, durante aquele período, naquele hospital, eu me sentia muito triste, porque eu não entendia qual era o propósito de Deus naquele momento na minha vida. E eu me achava tão boazinha e dizia: por que meu filho nasceu desse jeito? E depois eu comecei a descobrir o outro lado do meu marido. Enquanto eu buscava um Deus verdadeiro que tinha resposta para nossas súplicas, ele buscava coisas materiais, outros deuses. E nasceu meu filho, eu comecei a pedir a Deus sair daquele hospital e ele recuperou a sua saúde. Na época, o pediatra chegou para mim e disse: Verônica, seu filho talvez não consiga estudar, pela dificuldade que ele teve no início do seu nascimento. E é um desafio, fui com meu filho, comecei toda a dedicação para ele. Começou a crescer, ficar uma criança sadia, vida normal, e parto para o meu segundo filho. Com 2 meses, eu descobri que ele era literalmente cego. Os médicos me disseram que ele era um desafio para a medicina. E eu me encontrava ali, eu digo: e agora, Deus, eu com esta criança cega, como é que eu vou lidar?
sem experiência nenhuma, poucos anos de casada. Mas eu não desisti. Eu depositei toda a minha confiança em Deus. E eu me posicionei diante do meu esposo e disse: olha, filho, se nós não buscarmos um Deus que tem resposta para as nossas orações, nós vamos ficar perdidos. E ele zombava de mim. Corria para os barzinhos, para esquecer os problemas. E o inimigo ainda não achou pouco, começou a mexer agora com a nossa parte financeira. Nós éramos empresários prósperos, meu marido representava uma multinacional em todo o Nordeste, e de repente nós não tínhamos nada. As visitas que nós tínhamos eram 6 horas da manhã, oficial de justiça. E eu ficava questionando: Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso comigo? Mas eu não desistia. Comecei a pedir a Deus de todo o meu coração. Eu digo: quero, Deus, que tu mude a vida do meu marido. Porque a vida dele era terrível. Eu olhava na janela de madrugada, quando via o barulho do carro, eu olhava pela janela do meu quarto. E muitas vezes eu via ele chegar com o carro cheio de mulheres, com a tabaco, o violão e a camisa suja de batom. Eu digo: mas eu não desisto. Quando eu era criança, tu me falaste, Senhor, que ia me dar um homem que tinha confiança em ti, que depositava toda a sua vida, todos os seus anseios em ti. Eu não desisti. E no meio dessa turbulência, um amigo dele convida para uma reunião como esta, de empresários, de homens de negócios, e eu ficava torcendo que ele fosse. Quando, certo dia, o amigo dele, que tinha sido estudado com ele na faculdade, liga e diz: Carlos, eu quero que você venha participar de uma reunião de homens de negócios. Eu sei a dificuldade que você está passando. Nisso ele já tinha comprado um revólver para acabar com a vida dele, a minha e dos meus filhos. Ele dizia que não adiantava ele tirar só a vida dele, ele tinha que destruir a família toda, porque se ele morresse, ia deixar só dívidas para mim, e eu ia sofrer com meus filhos. Então ele tinha marcado uma data já certa para fazer este ato. Quando esse amigo liga e convida ele para uma reunião como esta. E lá ele toma a sua decisão por Jesus. Ele se derrama da frente daquele evento e diz: eu quero conhecer esse Jesus que vocês dizem que é tão verdadeiro. E ele se deu essa oportunidade. Quando chega em casa, ele me convida, a mim e a meus filhos, nos reúne no quarto e se ajoelha e diz: eu quero pedir perdão à minha família. Eu quero contar a você, minha esposa, o homem que eu sou, mas que eu sei que a partir de hoje eu vou ser uma nova criatura, porque é Jesus que está dentro de mim. Queridas, houve uma transformação tremenda na vida deste homem. Com pouco tempo que ele se converteu, que ele aceitou Jesus verdadeiro, ele foi convidado para ir numa cidade do interior de Pernambuco para ajudar algumas pessoas a formar um evento. E ele foi. E eu ficava torcendo, né? Eu já conhecia Jesus e ele não. Para mim, cada movimento desse que ele participava era uma vitória tremenda. Então lá ele conheceu uns homens do Rio Grande do Sul, os amigos do Rio Grande do Sul. Foram usados por Deus. E ele viu aqueles homens no quarto se ajoelhando, chorando. E ele não entendia nada daquilo, porque o mundo dele era diferente. Quando ele chega em casa, lá em Recife, ele diz: minha querida, eu fui lá no shopping, fui na Gaisté e comprei um par de alianças para mim e para você. E eu fiquei feliz, eu digo: Deus, tu já estás agindo na vida deste homem. E ali ele fez essa aliança comigo e com Deus. E nunca mais ele tirou a sua aliança. Os meus filhos que não tinham saúde, o Senhor restaurou a saúde. O Rodrigo, que a medicina dizia que ele não ia conseguir estudar, ele é um homem formado em Direito. Faz 2 anos que se formou, já trabalha no escritório de advocacia. E o cego, que a medicina falou que era desafio para eles.
Com 9 meses, Deus deu uma oportunidade a nós levamos ele no Instituto Hilton Rocha, em Minas Gerais, as amigas de Minas Gerais, cidade abençoada, não é verdade? E lá, um médico construiu uma lente especial para ele. Há 23 anos atrás não existia lente de contato para bebê. E foi um desafio. E eu ia vencendo essas etapas, porque eu confiei num Deus verdadeiro. O meu filho, este que se considerava cego, ele teve catarata congênita nos 2 olhos. Com 4 meses ele fez a cirurgia nos 2 olhos. Com 9 meses ele começou a usar lente de contato. O grau dele era 22 e 23. Eu dependia de Minas Gerais. Eu dependia mais ainda de Deus. E meu filho hoje está com 23 anos de idade, curado. O desafio da medicina visita todos os anos o Instituto Hilton Rocha e os médicos ficam dizendo que foi um milagre. E eu concordo, foi um milagre de Deus. Eu queria dizer a você, minha amiga, talvez você esteja aqui nessa manhã tarde, dizendo, não tem solução para o meu problema. O meu esposo eu cansei. Mas existe um Deus poderoso. É só você dar esta oportunidade a Ele. Porque além dele restaurar o meu lar, Ele deu a cura dos meus filhos. Obrigada. Mestre, eu preciso de